Bem-vindo à nossa live aqui na Cena Apostólica. Quantos aqui já se perguntaram quem é a cena apostólica? Eu acho que muitas pessoas já tiveram essa dúvida. E hoje, essa live é para poder esclarecermos todas essas dúvidas. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a isso, podem mandar aí na nossa live, estaremos respondendo todas as perguntas, tá bom? Então, fica ligado, porque tem muita novidade aí. E olha esse time que está preparado para poder responder todas as suas perguntas. É isso aí, galera. Um time pesadíssimo, pronto e totalmente preparado para responder todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Então, comente aqui, faça sua pergunta, nos diga de onde você está nos assistindo e interaja bastante com a gente. Pega o link dessa live, joga no grupo da família no WhatsApp, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, beleza? E é isso aí, então vamos para a nossa primeira pergunta da noite. Como surgiu a cena apostólica? Olá, eu sou o apóstolo Wilson, obrigado por abrir a porta da sua casa para que eu possa entrar nessa hora para sanar suas dúvidas e esclarecer um pouco sobre a cena apostólica. Como surgiu a cena apostólica? A cena apostólica foi um projeto que Deus trouxe no coração do nosso antigo pastor Washington. Diga-se de passagem, um homem íntegro, um homem de Deus, e Deus trouxe esse projeto no coração dele. E a cena apostólica surgiu, e ele ficou um tempo à frente da cena apostólica, e depois ele teve que seguir um outro destino, a qual estava relacionado ao chamado dele, e desse momento em diante, eu assumi como presidente da cena, numa eleição que teve, ele mesmo sugeriu que houvesse essa eleição, e hoje eu estou aqui. E aí Deus foi dando as diretrizes, o modelo, tudo como a cena apostólica seria, e o que ela se tornaria e o que ela está se tornando. E foi dessa forma que surgiu a cena apostólica há 15 anos atrás. Ele ficou à frente da cena apostólica 1 ano e pouco, e o restante, até hoje, já estou aqui há 14 anos, foi Deus dando o direcionamento e as diretrizes. Assim surgiu a cena apostólica, surgiu de uma visão linda, foi algo tremendo, algo sobrenatural. Nós viemos, assim, a cena apostólica surgiu num momento muito importante, onde um povo, juntamente com o nosso antigo pastor, sentiu a necessidade de estabelecermos uma igreja. Embora na época ele não queria, ele não tinha essa visão de estabelecer uma igreja, mas a pedido do povo ele estabeleceu, e hoje a cena apostólica se tornou o que vocês têm acompanhado aí e que vocês sabem que ela está se tornando. Uau, que história, que história. E você esqueceu de contar, né? A sua experiência. Ah, sim. Quando eu Foi assumi, fundamental, né? Quando eu assumi a cena apostólica, eu costumo dizer o seguinte, que foi uma história assim de Josué e Moisés e Josué. Ele trouxe a cena apostólica até o momento e depois passou o bastão, e dali tinha o Rio Jordão para atravessar, e nós estamos caminhando para a Terra Prometida. Então, assim, e quando eu assumi a cena apostólica lá atrás, eu fui eleito presidente da cena apostólica, eu era muito novo de idade e também muito novo no pastorado. Então, para mim foi uma surpresa, assim, não tão surpresa, porque Deus já tinha falado isso lá atrás, uns 20 dias ou 15 dias antes, que Deus ia me colocar à frente. Mas, na época, eu nem assim, acreditei que seria tão rápido. E assumi muito novo, inexperiente. E assim, chegou um momento, depois de alguns meses, eu fiquei meio aflito, né? Tudo que estava acontecendo, ser presidente de uma igreja, comandar, liderar um grupo de pessoas, pastorear. E eu fui no monte. Um dia eu estava muito aflito, assim, querendo uma resposta. E lá eu tive um insight, uma visão, algo que Deus trouxe ao meu coração. E Deus, ele falou que da mesma forma que ele havia capacitado Davi para matar um leão e um urso, ele me daria capacidade para que eu cuidasse da igreja do Senhor. E daquele momento em diante eu entendi que era uma missão, e aí eu peguei firme
e estou até hoje e pretendo continuar por mais 100 anos. Então, depois de ouvir essa história linda, a gente gostaria de saber como, no meio disso tudo, vocês descobriram a missão, a visão da igreja, a identidade da cena apostólica. Falar de identidade não é fácil, principalmente quando a gente fala do surgimento de uma igreja. Porque, como o apóstolo Wilson disse, foi algo muito novo e que vinha debaixo de uma identidade. Porque a identidade de uma igreja está ligada à identidade de quem a dirige, de quem a coordena. Embora o Senhor seja o dono da igreja, a igreja está ligada, a identidade da igreja está ligada à identidade dos seus pastores. E como ter uma identidade tão jovens e fomos pegos de surpresa nessa transição de tudo que aconteceu. Então, desenvolver uma identidade não é algo fácil. Aqui está o nosso time. Nós caminhamos há anos juntos. Alguns chegaram aqui muito novinhos, ainda são bem novos, mas chegaram mais novinhos. E desenvolver essa identidade, eu acho que é uma das coisas mais difíceis para uma igreja. Principalmente quando você é uma nova igreja e que você olha ao seu redor, a quantidade de igrejas que fazem trabalhos fenomenais. Então, de tudo a gente quer adaptar, a gente quer copiar, a gente quer aderir, mas a gente tem entendido ao longo dos anos que o que dá certo lá em Niterói foi o que Deus entregou para Niterói, para uma determinada igreja de Niterói. O que dá certo para Teresópolis, para Barra da Tijuca, para Jardim Primavera, foi o que Deus entregou para esses locais. Então, quando a gente tenta copiar e adaptar aquilo ou aquela visão que Deus entregou para aquela determinada direção, e a gente tenta colocar isso, é como se a gente estivesse tentando vestir uma roupa que não é nossa. Então, fica muito difícil ajustar tudo isso. Então, não foi fácil para a gente entendermos isso. Nós tivemos que orar muito, nós tivemos que ter muita paciência. No meio do caminho nós aprendemos, nós erramos, nós acertamos, tivemos que refazer o caminho várias e diversas vezes, e isso foi uma tarefa muito difícil, não foi fácil. E não é fácil para nenhuma igreja que está nascendo, né? Agora, passamos parte da nossa vida adaptando, aderindo, passamos parte da nossa vida olhando, tentando acertar, tentando entender, até que chega um determinado momento que Deus ele nos mostra de fato qual é o nosso verdadeiro chamado e o que de fato nós havíamos sido chamados para fazer. Então, militando aqui em Vila Maria Helena, orando, pedindo a Deus uma direção e uma estratégia, nós começamos a entender que Deus ele tinha algo específico para nós. Assim, quando nós olhamos para determinadas igrejas, nós sabemos que Deus tem algo específico para determinadas igrejas. Por isso o surgimento de tantas igrejas, né? Eu entendo que é Deus dando oportunidade para que as pessoas possam, de fato, seguir os caminhos dos quais elas realmente venham se adaptar. Então, Deus foi nos dando essa visão, essa missão. E aí, se vocês já devem ter visto aí nos nossos posts, né? Muito bonitinho, um coraçãozinho, um amor que transforma. Mas quando nós falamos desse amor que transforma, não é algo que a gente quer simplesmente fazer com que as pessoas se impressionem por um amor. Não, esse amor está ligado a um versículo da Bíblia, que é um dos que tem queimado no nosso coração, que está em Mateus 22, 37, que é, respondeu Jesus, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. E foi dentro de tudo isso que nós começamos a olhar o quanto as pessoas precisavam de ser amadas. Amadas, mas não só amadas nas quartas, amadas só nos domingos, amadas só nas nossas casas, igrejas ou no Flow, que são os projetos que nós temos para unirmos, que entraram então substituindo as escolas bíblicas dominicais, que nada mais são do que grupos de estudos. Então, foi aí que nós começamos a entender que essas pessoas precisavam ser amadas. Mas um amor que é só verbalizado não é o suficiente para afetar a vida das pessoas como realmente elas
precisam, e daqui a pouco os pastores vão falar, porque vocês transitam muito mais e sabem da real necessidade do que realmente é esse amor. Então, desenvolver essa identidade não foi fácil, porque nós tivemos que sair da teoria para o desenvolvimento prático. E desenvolver a prática quando se dá em uma localidade em que ainda as pessoas não fazem da forma que você faz, e foi aí que nós começamos a descobrir a nossa verdadeira forma de amar, porque a nossa forma de trabalho, de amar, é ser quem somos, da forma que somos. E isso é muito difícil ser entendido pelas pessoas, porque as pessoas não conseguem entender, entende? Então, sermos quem realmente somos foi o que nos deu a possibilidade de começarmos a viver essa missão, que é um amor que transforma, né? Esse amor que transforma, ele foi vivenciado por nós a cada dia, e aí nós começamos a entender que nós precisaríamos colocar isso para fora. Porque até então, Vanessa, a visão que as pessoas tinham nós somos uma igreja que tem um louvor muito bacana. Nós somos uma igreja, a igreja da fumacinha, a igreja da luzinha, a igreja do fundo preto, a igreja que veste a roupa preta. Só que nós não tínhamos a necessidade nem a vontade de parar para olhar e responder esse tipo de coisa, quando, na verdade, nós sabíamos a real necessidade das pessoas. Então, o tempo que você perde, às vezes, tentando explicar as coisas, a gente acaba deixando de viver e de vivenciar. Então, nós começamos a entender, e foi aí que Deus começa a estreitar essa missão. Como? Nos entregando os projetos. Nosso coração queimando, o coração do apóstolo começou a queimar com o projeto Um Natal para Todos, só que antes do Um Natal para Todos, o nosso coração já fazia. Nós já fazíamos. Então, algumas pessoas, evangelista, pega seu microfone. Algumas pessoas estão achando que o nosso amor, ele começou a aparecer depois que ele veio para a mídia. Já é um amor Só antigo que, já, né? na verdade, Bem é um antigo, amor que percorre muito tempo aí nas tem ruas. tempinho. De madrugada, de bicicleta, indo Meu e Deus. vindo. E na comunidade, fora da comunidade, fora de Vila Maria Helena. Então, o nosso Um Amor que Transforma, ame mais um, chama mais um, alimente a todos, ele não surgiu agora no Natal para Todos. A gente só expôs agora, sim, né? Foi. Porque Claro. A questão do amor, primeiro, antes de chegar aonde vocês estão vendo hoje, chegou em nós. Eu posso dizer por mim, eu cheguei aqui com 19, 18 anos de idade, e esse amor me afetou. Esse amor, o cuidado, o carinho, a atenção que eu tive como indivíduo, fez com que eu fosse transformada para que eu pudesse trabalhar a transformação hoje da forma que vocês veem. Esse amor Que- começou em nós primeiro, né? Isso. Hoje as pessoas veem os alimentos, veem as ações com as crianças, mas esse amor começou em nós primeiro. Nós fomos os primeiros a receber. Então, para transformar, você precisa primeiro ser transformado, ser alcançado por esse amor. Por isso nós podemos falar com tanta propriedade, porque nós recebemos esse amor primeiro. E um amor que nunca foi um amor compreendido. Porque Verdade. quem não nos conhece, de mais próximos, não consegue compreender por que você nos ama. Por que nos amamos tanto. Porque o amor para a gente sempre foi algo incondicional. Independente do retorno que ele pudesse nos dar. Independente do tempo ser percorrido na trajetória ao nosso lado para a eternidade. Sempre amamos de forma intensa. Então, o amor, ele é desde um cuidado com a aparência física até os projetos do futuro. O que você vai ser, a sua carreira, o seu propósito, o seu projeto. Você está pensando na sua velhice. Então, as pessoas não conseguem, você tem se alimentado bem, você tem como que... Então, não é só um amor que para a gente é verbal. Então, por isso, nosso relacionamento ele é tão estreitado. E as pessoas que são de fora, elas não conseguem entender. Então, esse amor que transforma nos definiu exatamente. Porque, né, para que os nossos
colegas, né, possam falar um pouco mais. Eu posso dizer para vocês que nós somos uma igreja que ama o ser humano de forma incondicional. Até porque, para nós, quando nós descobrimos que o amor não é algo, o amor é alguém, então isso faz toda a diferença. Então, quando você não tem um amor como algo, mas como alguém, isso faz com que você olhe o ser humano de uma forma diferente. Aí, de fato, você vai viver o que está escrito em Mateus: amar o seu próximo como a ti mesmo. É isso que nós temos procurado fazer. Independente de raça, cor, de condição financeira ou de escolha, nós amamos. Porque o amor para a gente não é algo, é alguém. E, apóstolo, o amor, nós descobrimos a nossa missão, Vanessa, quando nós descobrimos que nós fomos chamados para amar as pessoas, independente do processo em que elas estejam. E nós já fomos muito mal compreendidos por isso, porque nós nunca paramos no desenvolvimento e no processo das pessoas. Nós sempre acreditamos que o indivíduo ele pode ser desenvolvido se ele compreender o amor de Jesus e a forma como Jesus o ama. Então, para nós, da cena apostólica, nós somos a cena apostólica, não é a fachada. Aqui é a cena apostólica. Verdade. Esse amor, ele nos deu essa condição de amar. Então, o Senhor nos chamou, a nossa missão, o nosso porquê é amar as pessoas, independente de como elas são. Pastor Elaine chegou aqui bem novinha. 13 anos de idade. E a senhora está falando disso, eu lembrei de uma experiência que aconteceu lá atrás. Eu acho que a senhora não vai lembrar. Eu até me emociono. Eu estava passando por uma situação, né, familiar um pouco apertada e tudo mais. E como nós, jovens, né, adolescentes e tudo mais, nós temos as nossas necessidades. E naquela época eu era uma menina muito vaidosa e tudo mais. Eu tinha muitas coisas, usava muitas coisas no meu cabelo. E aconteceu do meu cabelo sofrer uma queda. E a minha família estava um pouco sem condições e tudo mais de cuidar. E assim, o nosso relacionamento para mim começou aí. A profeta me chamou no final do culto, num culto comum, eu acho que foi um culto de quinta-feira, que na época era terça e quinta. Ela falou assim: o que aconteceu com o seu cabelo? E eu falei assim: sofreu uma queda e tudo mais. Ela falou: mas você está tratando? E eu falei assim: não, eu não estou podendo tratar agora. Aí ela falou assim: tá bom, vamos ver isso daí. E passou uns 2 dias, eu não lembro exatamente esses dias. E aí ela me chamou e ela foi e me deu o valor que eu precisava para eu cuidar do meu cabelo. E aquilo dali eu fiquei tão chocada que eu falei assim: como assim, gente? Como uma pastora, uma líder de igreja, ela estava lá na frente, cantando, ministrando louvor, e ela me viu no meio de um povo, de uma galera, e ela viu que o meu cabelo estava diferente daquilo que eu usava. E eu, na hora, eu falei assim: que amor é esse? E foi aí que eu entendi o que era verdadeiramente o amor. Isso não foi forçado. Não foi ninguém que falou com ela. Não foi Deus que falou assim: assim diz o Senhor, e fala com a minha filha que eu vou dar o valor do cabelo dela. Não. Ela olhou, ela viu que estava diferente e que eu precisava viver aquilo que eu gostava. E é exatamente isso que a gente é, que nós somos. Nós olhamos a situação do indivíduo, a gente não olhamos o quê, mas olhamos a situação e a gente fala: não é assim que ele é. Não é assim que a Vanessa se comporta. Não é assim que a Vanessa deseja ser. E de uma forma louca, incondicional, nós tentamos transmitir esse amor para a Vanessa, para que ela possa ser transformada e ver Jesus em nós. É isso que acontece. Então não é nada forçado. Não é simplesmente quarta, sexta e domingo. É muito mais do que isso. É a gente mandar uma mensagem na terça-feira ou ir na casa de alguém que não veio ao culto. De repente ele não veio por alguma situação e de repente ele precisava só ouvir: oi, tá tudo bem com você? Como é que você está? Sentimos a tua falta. E é isso que transforma as pessoas. Se todo mundo entendesse como é importante
um se importar com o outro, a gente teria pessoas muito mais felizes, muito melhores, muito mais resolvidas e muito mais amadas. E é isso que a gente faz, a gente transmite aquilo que recebeu, assim como a Luna falou. E o amor que transforma é um amor que não olha o processo, mas olha o destino. O amor que transforma é o amor que você olha para o indivíduo, não naquele momento ali do processo, da dificuldade, do momento ali que ele está vivendo, ou até da situação, do momento que ele está até um pouco confuso, mas o amor que transforma olha a pessoa como um produto finalizado. Isso faz toda a diferença. Quando eu olho para alguém, eu não olho ele pelo processo que ele está vivendo, olho ele como ele é desde a eternidade. E isso faz com que nós colocamos para fora esse amor e mostramos que nós sabemos aonde aquela pessoa, de onde ela veio e para onde ela vai. E batalhamos pelo destino de cada um que passa pela nossa vida, que nós encontramos, demonstrando que só o amor, o mesmo amor de Jesus, o mesmo amor de Deus, que fez com que ele estabelecesse um plano de salvação para toda a humanidade, ele precisa ser manifesto em nós, cristãos, e isso é possível. O amor que transforma é possível. Muitos não entendem a insistência que temos, né? Porque nós entendemos qual é o propósito da vida de cada um. Cada um tem um propósito. Como cada um de nós aqui até hoje passamos por processos e batalhamos pelo nosso processo. Então, assim, vencemos etapas por etapas, e é assim por isso que não desistimos do indivíduo, porque a gente olhamos a situação, né, do indivíduo e falamos, não podemos desistir. E muitos passam pelo nosso caminho, assim, a gente depara com uma situação muitas das vezes que passamos, porque às vezes o Senhor confia em nossos irmãos aquilo que já vivemos, não aquilo que nunca vivemos. Porque é muito fácil você falar de amor para alguém, mas você nunca viveu aquele amor. É muito fácil você falar que ama e nunca amou ninguém. É muito fácil você falar, eu ajudo, eu dou, eu abençoo, se você nunca foi um abençoador. Hoje nós podemos falar assim, com toda propriedade, que amamos de verdade, que ajudamos de verdade e sem querer nada em troca. A única coisa que a gente quer em troca de cada indivíduo é que eles reconheçam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Nada mais do que isso nós queremos ver na vida do indivíduo, porque nós sabemos que se eles caminharem com Jesus, eles vão estar 10 vezes passo na frente do que 10 vezes para trás, porque é isso que eles vão alcançar no futuro, destino deles diante de Jesus, porque sabemos que só Jesus vai estar dando o retorno que eles precisam, não é nós que amamos. Nós vamos estar dando aquele empurrão, nós vamos estar dando aquela ajuda, vamos estar inserindo, cada um no seu destino, para ver cada indivíduo chegando ao seu destino. E foi por causa de cada história, como cada Elaine, cada Luna, cada Márcio, cada Magali, cada pessoa que entrou no nosso destino, na nossa vida, no decorrer da trajetória do nosso ministério, foi que nós decidimos permanecer em Vila Maria Helena. Porque o apóstolo tem muitos amigos, pastores, que já vieram pastorear em Maria Helena, já saíram de Maria Helena, e o que a maioria das pessoas que pastorearam em Maria Helena e que foram embora de Maria Helena, disseram, Vila Maria Helena é um lugar de arrancar toco. Vila Maria Helena não é um lugar para se implementar uma igreja. Vila Maria Helena é uma terra muito difícil. E, de fato, nós sabemos que em lugar nenhum é fácil. Cada lugar tem a sua dificuldade de pastorear. E mediante as resistências espirituais, enquanto vou falar de mim, enquanto eu olhava para as resistências espirituais, todos os domingos eu queria ir embora de Vila Maria Helena. Eu nunca fui, porque Deus havia confirmado de fato esse lugar no coração do apóstolo. Então, até que um dia, num particular, com Deus, ele falou comigo o seguinte: se você parar de olhar um pouco para aquilo que você vê que é uma grande dificuldade, que é o espiritual, e começar a olhar o ser humano,
você vai começar a entender qual é realmente o papel que você precisa exercer. E aí, quando eu parei de olhar para os ataques espirituais, para as perseguições humanas e para tantas coisas que aconteciam, comecei a olhar para os olhares, para as histórias, e comecei a ver e começamos a perceber que às vezes o problema não são os demônios, o problema não são as cadeias, os problemas às vezes não estão ligados a apenas o que podemos dizer que é o espiritual. O problema das pessoas muitas das vezes está ligado realmente às suas necessidades pessoais, às suas necessidades naturais, emocionais. Então, quando nós começamos a tirar o alvo daquilo que realmente, não estou dizendo que não é importante, o espiritual, mas quando nós começamos a olhar e ver que o ser humano, ele também precisa de atenção em outras áreas, foi que nós começamos a mergulhar cada vez mais na missão, no propósito, na visão, e aí conseguimos levar isso de forma muito leve. Eu acho que para você ganhar um lugar, você precisa amar esse lugar. Se você não ama a geografia onde você está, dificilmente você vai conseguir ganhar essa geografia. Então, quando percebemos isso, quando a pastora Michele, ela entendeu isso, que ela precisava amar a geografia, o bairro, tudo começou a ficar mais fácil. Nós começamos a ganhar esse lugar. Então, assim, eu quero até deixar uma dica aí para os pastores que vão assistir, que estão assistindo. Se você quer ganhar o lugar que você está, ame o lugar, ame a geografia onde você está. Porque a geografia não muda você, mas você muda a geografia quando você ama. É verdade. E olhando assim a história, a vida de cada um, a gente consegue entender porque muitas pessoas não conhecem realmente quem é cena apostólica, não sabem quem nós somos, porque um amor que transforma não se explica, se vive. Só quem já viveu, Verdade. só quem já presenciou, só quem já teve uma situação realmente que só o amor, esse amor que a gente não explica, mas que a gente vive, só quem já passou por isso sabe explicar. Então, assim, a gente vive, a gente não tenta se explicar, não tenta falar. E você que está nos assistindo também, talvez já tenha se questionado. Por que o amor que transforma? Por que o amor que transforma? Tenta experimentar isso com a gente. Vem viver. Vem viver isso com a gente. Porque a gente não investe o nosso tempo tentando explicar. Isso. A gente te convida para viver isso com a gente. Então, você é o nosso convidado. Você que está nos assistindo. Venha provar desse amor. Venha viver desse amor que transforma. Vanessa, e é impressionante porque tudo nosso é muito natural, né? E Não é nada forçado. não é nada forçado. E aqui é no loucura. bairro, o apóstolo principalmente, né? Para quem conhece ele já foi muito perseguido por isso, por essa forma de amar, né? Porque ele passa e se é uma pessoa que está ali na barraca, ele para, tem o nosso dançarino aqui, é Merinho, né? Merim dança ali, o Lucas Israel para perto dele, dança, e ele para ali, aqui na porta da igreja, e ele brinca, ele sorri, e se é uma pessoa que está no processo do homossexualismo, passa aqui, abraça a gente, beija também. E se é um jovem que está num processo de libertação ou entrou e não conseguiu ficar e talvez está percorrendo fora do trilho, Continuamos que é amando. o trilho gospel, nós sabemos que há uma palavra estabelecida sobre a vida dele e independente dele estar certo ou errado, mesmo que não concordemos com as atitudes, nós continuamos amando e a gente abraça e a gente beija, tanto que eles passam aqui na porta da igreja, independente de estarem congregando nos cultos, eles passam ali, dá tchau, tchau pai, tchau Carinho, mãe. abraço, É um abraço no evangelista, é um abraço no profeta, é um abraço no apóstolo, é um abraço nos pastores, no porte. Por quê? Porque nós não olhamos esse processo. Embora saibamos que ele é muito importante e que ele é fundamental na vida de qualquer indivíduo, nós sabemos que o amor, a qualquer momento, vai afetar esse indivíduo
no momento oportuno. Então, para a gente não tem preconceito, barreira. E por isso também, mãe, por isso que não é forçado, né? Tudo que nós fazemos não é forçado, é natural, isso faz parte da gente. Então, muitas pessoas talvez possam falar assim, coitados, eles trabalham tanto, eles andam tanto, vejo ele ali na rua, vejo a pastora ali na rua, vejo a aluna ali na rua. Mas essa é a nossa vida. A gente não consegue viver fora disso. Porque a gente, quem já viveu, Já está na veia, já não tá na consegue veia viver e outra coisa. não tem como. Então, não tem como olhar com esse olhar de tadinho ou pena. Quando vocês verem a gente na rua trabalhando intensamente, você fala assim, Senhor, dê força, dê anos e anos de vida, dê vigor, anos e anos de vida. Porque é isso, enquanto a gente tiver vida, seremos assim. E não tem limite, né? Não tem limite porque a experiência de amor ela é muito profunda, né? Eu sou igual o Jeremias, né? O profeta chorão. É o mais chorão da cena apostólica. E o que acontece? Só não pode chorar agora. Não pode, né? A experiência é algo tremendo de você saber que você está dando amor e aquele amor ele retorna para você, né? Aquilo te sustenta, aquilo te alimenta, aquilo te dá força para você continuar o projeto que Deus colocou no teu coração, aquilo que é a palavra se cumprir. Eu me lembro uma madrugada que nós saímos atrás de um jovem que estava dentro de uma favela, a esposa dele tinha ligado para a gente, e nós saímos nessa determinada favela e fomos de madrugada, acho que já era 1 hora, né, apóstolo? 1, 2 horas da madrugada. E nós estamos andando de beco em beco ali, e de repente a hora estava se passando e nós encontramos aquele jovem, né, no fundo, lá no fundinho da barraca. E quando ele viu o apóstolo, ele me viu, ele olhou para a gente, ele começou a chorar. Ele falou para a gente, eu não acredito que vocês saíram de madrugada da casa de vocês para vir me procurar, né? E se derramou pedindo perdão para a gente. Eu falei, não, cara, nós te amamos, nós viemos aqui porque nós te amamos, não importa a hora, a circunstância, mas nós te amamos, cara. E foi profundo. O que também, como a pastora Elaine estava falando, sobre nós estarmos para lá e para cá, isso foi uma decisão nossa. Porque quando o amor olhou para a gente, quando ele olha dentro dos nossos olhos, e que, como Jesus na beira daquele poço com a mulher samaritana, quando Jesus olhou para ela e ela entendeu quem era Jesus, ela foi lá anunciar, saiu correndo para anunciar o que Jesus tinha falado a respeito dela. E é isso que acontece conosco diariamente. Quando nós estamos para lá e para cá e que as pessoas acham que é insano, mas é nós que escolhemos. Nós optamos por Jesus. Não foi, vai lá fazer isso agora. Não, nós optamos em fazer o nosso melhor, em entregar o nosso melhor para Jesus. Porque Jesus dá o melhor dele para a gente todos os dias. E nós apenas tentamos retribuir, não chegamos perto. Não chegamos nem um pouco perto, mas tentamos retribuir aquilo que Deus fez na nossa vida. Deus usa pessoas para transformar as nossas vidas e nós queremos que sejamos canal para outras pessoas serem alcançadas. Porque muitas das vezes a profeta é uma águia mesmo. Ela entrava dentro da igreja e só olhava para mim e falava assim, e aí, Luna, como que você está hoje? E eu sou parceira do evangelista no choro. Já começava, né? Porque... Discípula, você é discípula. Discípula do evangelista no choro. Isso comigo. Então, aquilo tirava aquela angústia, eu com todos os conflitos de adolescente, né? Com toda com o abandono, com a rejeição, com tudo que eu vivi, ela olhava para mim e ela conseguia me trazer para o lugar da vontade de Deus. Porque, além de ser profeta, ela me tratava como mãe. E as pessoas não entendem esse laço, essa ligação que a gente tem, não entendem o amor que a gente tem um pelo outro por conta disso. E eu posso falar de mim, é esse amor que eu quero levar para frente. Então, quando você vê a gente indo atrás, batendo na sua porta, é o amor que nós queremos te dar,
É o amor que nós recebemos, que nós queremos passar. Então, receba. Muitas das vezes nós já fomos desprezados, né? Muitas das vezes já encontramos portas fechadas com as pessoas dentro das suas casas. Mas nós não desistimos, não vamos desistir, porque é o amor que Jesus ensinou e é esse amor que a gente vai continuar passando para frente. E o que eu acho, eu vou desafiar vocês. Todo mundo falou sobre o amor, pegando um gancho do que a aluna e do que a pastora Elaine falou, em relação a você ver a gente na rua, trabalhando, correndo para lá e para cá. Eu desafio vocês, quando vê a gente no meio dessa correria, vê a gente de mau humor, vê a gente de cara fechada. Toda vez que a gente passar, se você falar com a gente, oi, a gente vai te receber com um sorriso no rosto. Por quê? Nós não fazemos... se o evangelista não falar com vocês é porque ele não enxerga direito, não, mas ele está de bom humor. Por quê? Vou te pegar na saída, hein? Nós entendemos que quando nós fazemos com amor, isso não pesa. Nós fazemos com leveza. E muitas das vezes, muitas pessoas nos questionam: nossa, mas vocês saem muito tarde da igreja. Nossa, mas vocês não têm tempo para sair, para se divertir. Eu convido vocês a saírem um dia com a gente. A gente não precisa de todo o tempo do mundo. Vai ser muito divertido, que é o povo mais A gente divertido não que a precisa de gente todo não o tempo tem. do... Gente, se a gente sai de um culto 1h da manhã, como já aconteceu, vamos dar um voo ali em Xerém rapidinho só para tomar um açaí? A gente faz dessas 2 horas, 1 hora que a gente fica, as passeio melhores... no Tivoli Park. Não tem como. Cara, isso é amor. Nós fazemos por amor. Então, nós prezamos o quê? Por isso daqui, ó, a comunhão é a qualidade de tempo. E quando nós fazemos algo que não é forçado, a nossa vida é mais leve. Nós conseguimos fazer sem cansaço, nós conseguimos fazer sem obrigação, nós conseguimos fazer sem mau humor. Tudo fica leve e flui de maneira tranquila. Então, faça por amor. E deixa eu só fazer um comentário aqui que chegou pra gente muito bacana, que foi do Alessandro Manhães. Ele fez um comentário muito legal. Ele falou assim: olha, assim, nem tudo é o diabo. Porque lá atrás, mesmo sem entendermos a missão de forma tão clara, nós fomos levados pela missão que Deus havia colocado no nosso coração. De olhar o cabelo e de olhar cada pessoa que falta o culto, que eu sei. Quando eu olho e eu aposto, cadê o fulano? Cadê Ela o olha mesmo, tá, Eu não sei o gente? nome, Isso é eu sei que verdade. senta do lado esquerdo, na terceira fileira. Não estou vendo. Aí a gente que se vira. Aquela mocinha, loirinha, do cabelo assim. Por quê? Porque foi o que ele falou, nem tudo é o diabo. Espiritualidade aliada à mentoria. A mentoria é muito importante. E muitos não entendem, ele até colocou. E rotulam isso como um coach gospel. Né? Não basta um abraço e uma oração. É preciso entender a raiz do problema e saber como tratar. Verdade. E é exatamente isso, porque nós já viramos, Forte. num período da nossa vida, porque nós temos formação em coaching, porque nós sabemos da necessidade, e os pastores sabem que eles precisam saber tratar o ser humano. Espírito, alma e corpo. Mente e coração. Então não é só o espiritual apenas. Tem a mente, tem o corpo, então tem os sentimentos, mas as pessoas elas não conseguem entender. E o coachzinho. Jesus foi o maior exemplo de coach da face da terra. Verdade. Porque ele foi o mestre em tratar o indivíduo. E as bases, a maioria das bases dos coaches, eles seguem o maior exemplo, que é o próprio Jesus. Então, na verdade, para quem não entende o que é o coach, é simplesmente aprender a conhecer melhor o indivíduo e levar ele a desenvolver de uma forma prática como que ele sai de uma situação, de um ponto A, para ele ir a um ponto B. Nada mais do que isso. Então, não é um coachzinho, porque usa calça apertadinha, porque a gente vai chegar daqui a pouco nessas questões e nos rotulam. Né? Quando, na verdade, o problema da pessoa não é botar a mão na cabeça dela e expulsar o diabo, não, gente. Tem coisa que não tem diabo nenhum, não. Tem coisa que está ligado a realmente entender o porquê que aquela pessoa ela está naquele estágio. E muitas das vezes, como já foram alguns casos aqui entre nós mesmos, descobrimos que o problema não era, ainda ontem estávamos falando sobre isso, né? Era comportamental, não tinha nada ligado a demônio, a satânico, a espíritos.
Então, é exatamente essa mentoria aí que o Alessandro falou, que as pessoas não entendem e começam a falar babação, bajulação, por que isso, por que aquilo, porque estão fazendo para o apóstolo, para o profeta ou para a pastora. Não, gente, não. Não, nunca foi. Nunca foi. Foi porque, de fato, nós estudamos a palavra como ela é, no literal, principalmente no Novo Testamento, e o maior exemplo de tudo é só olharmos para a trajetória de Jesus no percorrer do seu ministério, que nós vamos entender essa nossa idas e vindas, né? Não é muito diferente de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, que não paravam, né? Para lá e para cá. Um abraço para o Alessandro aí, Manhães. Alessandro. Boa pergunta. E outra coisa, o mentorio, ele destrava destino. Então, quando as pessoas chegam na cena apostólica, e às vezes chegam vivendo momentos tão difíceis, não se acham, não têm uma perspectiva, muitos chegam aqui sem perspectiva de vida, sem perspectiva profissional, sem perspectiva espiritual, e quando chega aqui, que dá oportunidade, nós nos aproximamos e aí começa tudo, porque começamos aí, a partir desse ponto, a destravar os destinos. Então a pessoa se descobre. E quando as pessoas chegaram aqui que não sabia para onde ia, o que fazer, e que hoje a aluna mesma é uma engenheira formada. É verdade. Que foi destravado o destino, e que foi através de mentorio, e nem tudo é diabo. Tem muito a ver com comportamento, tem muito a ver com bloqueios, rasgos que as pessoas chegam na alma por rejeições e outras coisas, traumas, mas nós estamos aqui para isso. O amor que transforma é o amor que destrava. E é um amor que tem paciência, né, apóstolo? Por Sim. quê? É aí a grande questão. Coloca paciência nisso. Muita paciência, entendeu? Porque são anos de desenvolvimento. Então, alguns perguntam pra gente, mas qual é o segredo? Segredo? O segredo é você amar incondicionalmente. É você ter a paciência de colocar a mão e não tirar a mão até que o serviço termine, até que o processo termine. Então, é exatamente isso que nós fazemos através da inspiração do Espírito Santo, porque o mérito não é nosso, nunca foi e nunca será. Se isso não tivesse sido implementado nos nossos corações pelo próprio Deus, quem colocaria, quem implementaria se não fosse Ele? Então a glória não é nossa, nós não somos melhores do que ninguém, só somos gratos a Deus porque Ele nos escolheu para essa missão. Amar de forma incondicional. Sim, pegando o gancho do Portes anteriormente, de nós não fazermos nada, eu quero deixar bem claro que nós fazemos. Nós viajamos, nos divertimos. Tiramos eu fiz uma férias, né? faculdade de 5 anos. Eu fiz um curso técnico de 1 ano e meio. Então, nós temos tempo para nossa vida. Mas nós entendemos que a nossa vida não é nada sem o reino. E o reino complementa, né? A nossa vida veio complementar o reino. Porque o reino já é. Jesus já era muito antes de eu existir. Então, eu vim para continuar aquilo que Jesus já começou. E levando, e falando sobre o que o apóstolo falou aqui, eu cheguei aqui sem rumo. Eu cheguei aqui com 18 anos para viver o que eu não sabia. Eu não tinha perspectiva de um futuro, eu não tinha perspectiva sobre a minha própria vida. Muitas das vezes chorei várias vezes e pedi para Deus, por que eu estou aqui? Será que você não pode me levar? Será que você... Mentira, não quero mais, de verdade. E muitas das vezes, quando eu chegava aqui, e os olhares, e o cuidado, e toda a fala, toda a paciência, e mais paciência, e mais, e mais, e mais. E hoje eu estou aqui, me formei, sou casada, tenho um casamento de 14 anos, e as pessoas acham que é só vir para a igreja e trabalhar para a igreja. Não. Antes de eu me dispor a trabalhar para a igreja, já veio pessoas que me cuidaram e trataram de mim. E nós vivemos saudavelmente
é uma amizade, é o Portes, pô, é o Portinho, é a pastora Elane, mas é minha nega. Quando eu pego lá o telefone e falo, nega, e aí? Vamos lá, é aniversário de não sei quem, vamos. Então, não é só o ministério, não é o peso do ministério. Nós somos uma família, nós somos irmãs. Poxa, a gente rolava no chão juntas, de brincadeira, e vamos brincar, é hora de brincar, e a gente rolar no chão. Mas saber que aqui dentro é um ministério que o Senhor nos deu, e nós nos alegramos por esse ministério. Não é só o peso do ministério, que muitas as pessoas acham que o ministério é um peso. É pesado, né? É enfadante. Eu vou perder a minha vida. Não. Porque esse povo não tem vida. A Quem foi palavra que disse que nós não né? temos vida? Não, mas Quando a gente vem para Cristo, a gente acha a nossa vida. É engraçado Eu que, achei a que não vida. temos vida. É engraçado que a palavra fala que aquele que perde a sua vida vai achá-la. E aquele que acha a sua vida, perdê-la. Então, assim, nós não vivemos uma vida de dicotomia ou de dualismo. A nossa vida é uma. Nós estamos em Cristo. Em Cristo. E, assim, viver o reino não é viver o sofrimento. Viver o reino, quando as pessoas entendem que viver um reino é algo tão sobrenatural, tão sublime, que você é feliz naquilo que faz, e nos momentos que você tem oportunidade de sair, de viajar, de tirar uma férias, você continua ali servindo o reino, e que você faz tudo para a glória de Deus, e que não há peso, porque nós não carregamos um peso nas nossas costas, porque muitas das vezes saímos daqui tarde da noite, ou porque trabalhamos intensamente no meio de semana, temos os nossos trabalhos seculares, particulares, mas o reino é sempre prioridade, e somos chamados pelo reino. Graças a Deus, Deus tem dado a condição da maioria daqueles que militam aqui na cena apostólica ter os seus próprios negócios, ter os seus próprios empreendimentos, ter o tempo, fazer o seu tempo, porque Deus é fiel. Porque isso foi possível? Porque eles entenderam o seguinte, que não daria para ter duas vidas, não daria para viver de uma forma dualista, precisava ser completo. Então está lá no seu trabalho, está adorando, está ministrando, está profetizando, está atendendo, está evangelizando. Então, assim, alguém, né, pastora Magali? Sobrenatural. E a Luna, para devolver para os entrevistadores, é difícil para vocês falarem, né? Perguntar, né? Vocês estão lutando, né? Não vai falar. Tô tentando ali. Pode interromper, gente. Bota uma plaquinha. Eu quero Vocês levantar estão uma respirando plaquinha. muito bem, gente. E vocês estão, né? Tem tanto... Mas a Luna falou de família, e chegou aqui um outro comentário que eu não posso deixar de falar, gente. É da Luciana, né? A Lu é um amor, é um presente de Deus para a nossa igreja. E a Lu teve que passar por um momento muito difícil. Ela teve que devolver o seu pedaço para o Criador, né? Seu filho. E quando a Luna falou de família, ela foi e sinalizou, porque quando a gente sabe que alguém tá perdendo um pedaço seu, independente do ato que seja, para a gente indifere. Nós somos uma família e a gente para tudo, né? E paramos tudo para passar por esse momento com ela, e ninguém faz isso porque tem que fazer. Não, é porque nós entendemos que é um pedaço nosso. Ela faz parte da nossa família. E toda assistência que nós demos e que tivemos a oportunidade de dar, o apóstolo acompanhou, junto com o evangelista, momentos muito difíceis. Verdade. E muito difíceis de administrar para eles. E Deus sempre colocando pessoas, né, como anjos nesse momento tão doloroso para facilitar e amenizar a dor. Então, aí as pessoas não conseguem entender esse relacionamento. Mas só ela, foi como a Vanessa falou, não dá para explicar. Não dá para explicar em palavras. É só quando você experimenta. É só quando você vive. É só quando você está aqui é que você vai poder entender o que de fato nós estamos vivendo. Por isso que algumas pessoas de fora nos
rotulam, né? A gente vai falar dos rótulos daqui a pouco. E eu quero devolver para os entrevistadores, porque está Agora muito sim, difícil. agora Glória a Deus. Agora a gente pode falar, galera. Então, aproveitar essa oportunidade para lançar uma tag aqui nos comentários. Se você já vivenciou, se você já experimentou desse amor que transforma, você vai colocar aí hashtag Eu Já Vivi um Amor que Transforma. Joga aí nos comentários, compartilhe de novo no seu feed de notícias, copie o link, mande no grupo de novo, porque eu sei que aí, ao estar falando nesse momento, você lembrou de alguém que precisa ouvir o que nós estamos falando aqui, que precisa conhecer quem nós somos, que precisa saber desse amor que transforma, porque a nossa conversa aqui, se vocês pararem para perceber, tá uma coisa muito envolvente. É uma mistura de alegria, de amor, um misto de sentimentos. Tem gente chorando, tem gente rindo, tem gente fazendo piada. São experiências incríveis. chorando e rindo ao meu tempo. Só quem vive o que a gente já viveu e o que a gente vive durante esses dias consegue vivenciar, né? Porque explicar é muito difícil. Exatamente. E se você, já que ela jogou essa tag, se você ainda não sentiu esse amor que transforma, coloca aí também nos seus comentários, aí nos comentários da live, hashtag eu ainda não senti, que alguém da produção vai entrar em contato com vocês. Eu vou aí, Entendeu? hein? Na hora. Então você já coloca, a gente vai bater na sua porta com aquele sorrisão, a nega, a aluna, evangelista, bonitão. Então, Obrigado, meu filho. Aceita cheque. Esse sorriso encantador. aqui, ó. Então, é isso aí. Compartilha, marca várias pessoas e fica ligado que ainda não acabou. Profeta, muitas pessoas falam sobre os rótulos, né? Que eles têm essa dúvida. Explica pra gente um pouco mais sobre isso. Por que as pessoas nos rotulam? Por que as pessoas elas têm essa visão de julgar ao invés de querer viver e conhecer primeiro, entendeu? Exatamente. É um dos rótulos que talvez você que está nos assistindo tenha escutado ou já se questionou em relação ao fundo preto, à fumaça, à iluminação, ao uniforme, né, que quem serve, quem é um staff utiliza. Então, assim, eles vão responder essa dúvida. E se você tiver alguma dúvida também, comente aí que nós estaremos respondendo a pergunta de vocês. Uma das coisas que às vezes as pessoas elas acabam rotulando, eu tenho entendido ao longo desses anos no ministério exatamente o seguinte: tudo aquilo que sai do comum, tudo aquilo que sai do tradicional é rotulado como uma seita. Tudo aquilo. E quando nós começamos aqui, que não foi ontem a nossa história, nós saímos do que era o comum. Mas saímos do que era o comum não para fazer algo extraordinário, simplesmente para praticar aquilo que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Então, não foi nada, não. Nós saímos do comum para fazermos o que de fato nós tínhamos que fazer. Então, tudo aquilo que nós fazemos e que sai um pouco daquilo que é a rotina tradicional, acaba surgindo esses tipos de comentário. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da roupa, né? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mídia. Por quê? Porque as pessoas olham e, nossa, mas a igreja A não faz isso, a B não faz isso, a D não faz isso, a E não faz isso. Fulano é obreiro, em algumas igrejas o nome é obreiro. Nós fomos os que começamos a utilizar aqui no bairro staff. Então fomos os pioneiros, os primeiros. E todo aquele que abre caminho, ele é atacado, mas depois ele é copiado. E isso é negativo? Claro que não. Nós só temos que ter estrutura para suportar os ataques de pessoas que não conhecem o nosso coração. Isso é muito pobre. Porque eu acho que antes de você atacar algo que você nunca teve a oportunidade de conhecer, você deve primeiro entender. Então, eu e o apóstolo, nós temos exatamente, vocês que nos conhecem aqui, vocês podem falar muito bem. A gente não se dá o direito de atacar, de criticar,
de fazer gracinha, de fazer chacotinha, de ir para a rede social, alfinetar, a história de alguém que nós não temos o direito, porque nós não conhecemos a história dessas pessoas. Então, quando as pessoas olham e vê que todas as igrejas, o uniforme o uniforme das irmãs é a saia e a blusa branca. E aqui o uniforme das irmãs da igreja é a calça preta com uma blusa preta. É seita. Por que seita? Porque optamos numa cor que mal tem na cor preta. Para a gente, o preto foi uma opção. Por que opção? Porque entendemos que aquele que serve deve desaparecer como Jesus saía de cena. Então, aquele que está servindo, aquele que está em ação, ele é o que deve menos ser visto. Então, por que usamos o preto? Porque amamos sermos discretos. Preto combina com tudo. É uma cor extremamente elegante. Deixa a gente mais fitness. E não tem nada ligado à maçonaria. Está ligado à elegância e à descrição. Chega a ser uma ignorância. As pessoas levarem. Então, na igreja A é o obreiro. Na igreja B é a nomenclatura tal. E aqui é o staff. Staff? Nunca vi isso. Qual o significado de staff? Serviço. É alguém que serve. É importante que quando você é pioneiro, como a profeta falou, as pessoas se levantam. Porque há muitas pessoas que resistem ao novo. Então tudo aquilo que é novo tem a tendência de ser resistido. Por exemplo, nós somos pioneiros no bairro, na mídia, com relação à mídia, relação ao fundo preto, relação às luzes, relação à fumaça. Então, nós somos pioneiros. E muitas igrejas que outrora criticavam, hoje também tem o seu fundo preto, hoje também tem as suas luzes, hoje também tem as suas fumaças, e hoje também entenderam que não é uma questão de simplesmente para ser diferente, mas isso tudo faz bem para aquele que está sentado ali, para que tenha maior atenção, para que tenha um maior foco, para que tenha as suas vistas, descanse as suas vistas no momento que está ali assistindo a ministração. Então, assim, no momento do louvor, quando as luzes estão apagadas, as pessoas têm uma tendência maior de entrega, de concentração. Então, assim, nós fomos pioneiros nisso tudo. Hoje, eu vejo a maioria das igrejas aqui da região, elas agora trabalham com mídia. Então, assim, eu fico feliz, porque agora não é mais só a cena apostólica. Eles entenderam a importância da mídia. Mas antes, né? Criticavam. Alguns, a igreja da fumacinha. Eu só vou lá se tiver luzinha piscando. Eu só vou lá se se apagar a luzinha na hora do louvor. Cansamos de ver piadinha de pessoas que deveriam ser o exemplo, porque se denominam cristãos. Independente de cargo e posição, eu acho que partindo de um pastor, nós temos que ser o exemplo. E se vamos para a rede social chacotear a igreja que não usa calça, as irmãs que usam, aderiram porque entenderam que devem vestir suas saias até o pé, colocar a sua manga. Amém! Porque nós somos melhores porque usamos calça e somos superiores porque ela usa aquela roupa. Quem somos nós para querermos divergir nisso? Mas cansamos de ver a igreja da fumacinha, a igreja da luzinha, a igreja disso, a igreja até, apóstolo, eu queria que você contasse, a pastora Magali lembrou, você lembra quando Deus colocou no seu coração o blindex, o vidro. E na época, assim, era surreal um vidro. Principalmente na magnitude que é esse daí. Porque a gente sabe quanto que ele custou. Então. E lembra que uma pessoa falou isso para você? Você vai lembrar, né? Não sei se você lembra, mas você deve lembrar. A pessoa falou para você assim: você vai colocar isso tem uma memória vidro fotográfica. A memória, né? Vou deixar você contar essa, que essa você lembra. Então, a questão da fachada toda de vidro, essa coisa linda que é a frente da cena apostólica, a fachada, tudo de pedra, tudo de vidro, uma coisa linda, uma coisa chique.
E quando... Glória a Deus, Farol. E quando eu comecei a fazer essa fachada, e teve uma pessoa que me chamou e falou: cara, você é louco? Você vai colocar uma fachada dessa nesse bairro, nesse lugar? Poxa, esse lugar não merece isso. Como assim não merece? Claro que merece. As pessoas aqui merecem ter o melhor. Cristo, ele precisa ser glorificado em todas as coisas. Eu quero que quando as pessoas passem aqui, olhem uma igreja em que a igreja se preocupa não só apenas com o espiritual, mas com a estética, em que a casa do Senhor, ela precisa ser um luxo, precisa ser tudo organizado, tudo, porque aqui tudo é climatizado, é organizado. Então as pessoas não entendiam. E hoje eu vejo que a maioria de algumas igrejas, elas têm procurado colocar lá a fachada de vidro, quando não dá, pelo menos a porta de vidro, para que fique uma coisa bonita, uma coisa bacana de se ver. Eu acho que o reino de Deus, partindo do princípio, eu fico olhando Salomão quando ele construiu o templo. É a minha inspiração. Se eu pudesse, eu faria aqui nesse bairro uma igreja similar ao Templo de Salomão. Não para ostentação, mas para mostrar a grandeza de Deus. Salomão não fez para ostentar, mas para mostrar a grandeza de Deus. Então é isso que eu penso, esse bairro merece. E como o bairro evoluiu? Porque quando a igreja chega, o progresso chega. Quando a igreja chega, tudo muda, a atmosfera muda, a geografia muda, porque Deus ele está muito afim de criar um caminho no deserto e rios no ermos. Vale ressaltar também, né, que hoje as pessoas também têm como referência a questão do vidro. Porque, você já ouviu falar da cena? Não. Ali da Bernardo Vasconcelos. Poxa, aquela que tem um vidro bem grande na frente. Eu sei onde é essa igreja. Então, assim, é uma coisa que virou uma característica nossa. Então, eu não sei onde é a cena, mas as pessoas falam, aquela igreja lá bonita, com um vidro bonitão lá na frente. Aquela dali é a cena. Então, é uma característica única nossa também e caracteriza muito também o nosso pioneirismo, né? Porque fomos os primeiros a colocar um vidro enorme na frente, como o apóstolo disse, não para nos engrandecer, mas para engrandecer o nome de Deus. E eu acho que uma das coisas também que devemos enfatizar aqui nessa live é sobre o pioneirismo na mídia também, né? Sim. Porque foi algo que fomos muito atacados, fomos julgados, questionados, e vimos que durante esse período de pandemia foi o que mais atendeu as pessoas de onde elas estavam. Então, assim, foi uma arma fundamental dentro das igrejas, onde as portas estavam fechadas, mas os celulares estavam abertos para poder serem edificados e abençoados através da internet, ouvindo a palavra, no momento de louvor, serem edificados dentro das suas casas. Então, acho que é algo bom também que nós possamos conversar aqui. E foi daí que surgiram outras igrejas, né? Foi depois que nós nos contactamos e que as pessoas começaram a ver que era possível, porque nos viram fazendo. E aprove ao Senhor que isso aconteceu, porque isso deu a possibilidade de muitas igrejas poderem reproduzir seus cultos. E se elas não tivessem tido acesso e entendido que tudo que nós fazíamos era com os nossos telefones e tudo da forma como fazemos, as pessoas teriam passado por muitas dificuldades, porque muitos amigos, pastores nossos, achavam que era filmadora caríssima. Enfim, nós começamos a fazer algo aqui no bairro e fomos muito duramente mal interpretados quando nós começamos a fazer isso. Boate, espetáculo, showzinho, até as próprias pessoas da igreja não compreendiam o jogo de luz. Por que jogo de luz? A igreja agora virou o quê? Casa de show? A ignorância é o que às vezes afasta as pessoas de viverem momentos extraordinários. E muitas pessoas tiveram a oportunidade de atualizar suas fotos de perfis, seu momento de conversão,
a redenção do seu filho, do seu marido, e de lá na página poder pegar um vídeo, poder pegar um momento do batismo, poder pegar situações que foram marcantes nas suas vidas e que se não tivesse a mídia em ação, como teríamos? Momentos que ficaram eternizados, né? Não só no coração das pessoas, mas em vídeos, em fotografias. Então, assim, foi um momento de ataque, mas toda pessoa que carrega a visão, a missão e o pioneirismo é atacado, mas só quando vê o produto finalizado consegue entender realmente o propósito que a gente carrega no nosso coração. E Vanessa, eu acho que é importante ressaltar que a gente não fala isso com orgulho, de maneira nenhuma. Nós falamos isso com gratidão. Porque todo aquele que recebe o chamamento de Deus para que ele possa desbravar em algo, ele precisa ter casca. E casca é tudo que a gente tem, né? É verdade. Se nós não tivéssemos casca aqui em Vila Maria Helena, nós talvez não estaríamos aqui mais. Já ouvimos de um tudo aqui nesse bairro. Eu acredito que da maioria dos pastores também passam por isso, né? Então, como é que sabemos? Porque antes de nós fazermos, ninguém fazia. Então, hoje nós podemos ver a reprodução de muitas coisas partindo de uma inspiração que, de alguma forma, foi através das nossas vidas. E Deus nos levantou e nos chamou para isso. E nós estamos aqui. E assim, dessa forma, o Senhor tem nos inspirado a outras coisas. E vale a pena lembrar, nessa questão de mídia, que nós tivemos também mentoria. Sim. Através dos nossos pais espirituais. O apóstolo Fernando, que hoje está na glória, a nossa mãe, a apóstola Débora. Então nós tivemos esse mentorio, essa diretriz. Alessandra, ou mentoria, Alessandra. Entendeu? O mentorio, ele é sobrenatural. E outra coisa, hoje nós olhamos, como o profeta falou, não com orgulho, mas com gratidão. Nós chegamos, demos o pontapé inicial, estamos vendo Deus sendo louvado por vários lugares, por várias igrejas, pessoas sendo alcançadas fora do bairro, fora do estado e até mesmo fora do país, através da mídia. E é muito essa questão da mídia ter crescido nas igrejas e principalmente aqui no bairro, é algo incrível, porque a cena apostólica, as pessoas que viram filhos, né, da cena apostólica, que se enraizam aqui, por algum momento tem determinadas pessoas que precisam ir embora. Algumas pessoas já aconteceram isso, foram embora para outro estado, para outros lugares, mas o coração delas continuam aqui, e uma maneira delas continuarem conectadas com a gente é através da mídia, porque por mais que elas congreguem em outra igreja, existem um pedaço delas aqui, porque ficou marcado, algo ficou marcado dentro delas, e uma maneira disso, da cena apostólica chegar até elas, é através da mídia. Então, as pessoas precisam quebrar um pouco esse misticismo de que igreja não pode ter uma mídia, igreja não pode filmar, igreja não pode tirar foto. Não. Hoje, a tecnologia é algo que cresceu de maneira sobrenatural. Então, se você chegar para uma pessoa na rua e falar do amor de Deus, é a mesma coisa do que você mandar uma mensagem, um exemplo, mandar uma mensagem para uma pessoa que você não tem como ter contato. Agora, falando de Deus, é uma arma para um evangelismo. Então, pessoas, vidas são alcançadas, são transformadas também através da mídia. Então, isso é algo que Deus colocou no coração dos nossos pais espirituais, do apóstolo, da profeta, e Ele abençoou para que nós pudéssemos avançar nessa questão da mídia. Então, é algo sobrenatural também. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o apóstolo em relação aos sonhos da igreja, a nossa linguagem de amor, a nossa linguagem com as pessoas. Como o senhor vê isso? Ou quando Deus te entrega um sonho ao seu coração, como você consegue lidar com isso? Como você consegue transmitir isso? Com a ajuda de quem? O que o senhor almeja em primeiro lugar fazer? Então, eu acho que o amor que transforma, ele precisa de um amor também que assiste. Não tem como transbordar amor se esse amor não assiste ninguém. Então,
Deus ele tem trago sonhos, projetos, e alguns projetos já estão em curso, já estão em andamento, já estão acontecendo, e tem muitos outros que estão vindo, vem muitas novidades aí. Por exemplo, o projeto Ame Mais Um, Chame Mais Um e Alimente a Todos, já está pleno vapor já há bastante tempo. O projeto 99 mais 1 também já está a vapor. Natal para Todos. Você pode falar um pouquinho do 99 mais 1? Páscoa para Todos, eu vou deixar você falar. E essa daí vai ser para você. Aleluia. 99 mais 1. Pode falar, Ivan. Pode falar, pastor Elane. Não, deixa lá, pastor Elane falar sobre o 99 mais 1. Então, o 99 mais 1 é um projeto que, como nós já falamos aqui, não é algo que surgiu recentemente, a partir do momento que entrou nas redes sociais. Desde sempre nós temos assistido as famílias em oração, em intercessão, em ajudas específicas para que as pessoas possam viver dias melhores. Então, esse projeto ele tem crescido a cada dia e ele faz parte de novos projetos. Dentro dele nasceu também o projeto Ame Mais Um, Chame Mais Um e Alimente a Todos, que era um projeto também que já era um projeto em execução. Então, assim, se você quer fazer parte, ter assistência espiritual, esse mentorio que nós temos tido aqui na Cena Apostólica, entre em contato com a gente, que nós iremos até a sua casa, daremos o suporte espiritual para a sua casa, para a sua família, porque esse é o momento de nós abençoarmos a família. Se o indivíduo tem a família abençoada, se tem a família abençoada, ele é abençoado. Ele consegue ser abençoado em todas as áreas. Esse é o nosso papel inicial, missão principal dentro desse projeto. É abençoar as famílias em todas as áreas. Então, o amor que transforma, ele está ligado a projeto social, ao social. Então, assim, vem muita coisa dentro do social aí. Muita coisa de impacto que nós está acabando de sair do forno. Assim, vai impactar o bairro, vai impactar as pessoas, as famílias, e o impacto que vai trazer transformação. Então, assim, vem muita coisa bacana aí. Entre outros projetos que já vai sair agora do forno, a Casa de Paz, e depois nós vamos estar explicando melhor como vai funcionar as Casas de Paz. Então, assim, tem muita coisa muito bacana. E o social para a gente é tudo. O social é importante. O trabalho social para a gente é fundamental. É alimentando, é educando, é transformando. Então, assim, só através do trabalho social as pessoas podem ser mudadas. Não só através do projeto social, mas Cristo em primeiro lugar. Nós entendemos o seguinte, que quando eu levo a palavra e que eu apresento Jesus, junto com Jesus eu apresento também a solução para aquele momento ali, para aquele problema, porque não adianta eu levar Jesus numa casa não adianta apenas eu falar de Jesus numa casa onde, levar o alimento espiritual numa casa onde não há pão, onde está faltando o pão nosso de cada dia. Eu preciso levar Jesus, e pregar a palavra, ou dar o alimento espiritual, mas também trazer o alimento físico, porque Jesus, ele precisa entrar já trazendo transformação. Então, assim, inúmeros projetos, e vem coisas grandes aí. Tá muito próximo de nós estabelecermos algo grande aqui no bairro, em termos de área social, de projeto social, e vai ser muito bacana. Então, a Cena Apostólica, ela trabalha nessa questão do social. O social é algo, assim, hoje nós temos o social com o amor que transforma como carro-chefe, pregando Jesus e transformando a vida das pessoas, dando oportunidade para que as pessoas vivam uma vida
melhor. É transformação de fato, é transformação na veia, como o evangelista disse, está no sangue. Isso é um sonho desde sempre, como foi perguntado. Apóstolo, o que o seu sonho é para esse bairro? Eu sonho em conseguir transformar a vida das pessoas. Vem um projeto muito bacana aí, que eu não vou falar agora, né? Sem spoiler. É Fiquem segredo, ligados. sem spoiler, mas vai estar chegando a hora aí de vocês verem a grandeza e a magnitude do que estamos fazendo e do que iremos fazer. Já vai vir, você vai ficar sabendo. Vem grandes inaugurações por aí. Eita, fica E ligado se na nossa vocês página, né? quiserem fazer parte desse projeto lindo, você pode se tornar um patrocinador. Então, não deixe de abençoar, porque você abençoando, você vai estar salvando muitas famílias. Isso aí. E para já finalizar a nossa live também, né? Gostaria de fazer uma pergunta à profeta, à nossa pastora, em relação à nossa comunicação. Muitas pessoas elas não entendem a nossa linguagem, o nosso método de comunicação, e por isso elas acabam questionando, falando que nós somos uma seita e nos caracterizam, nos nomeiam com coisas que nós não somos realmente. Então, acho que a senhora poderia compartilhar com quem está assistindo a gente um pouco sobre isso. Foi o que falamos lá atrás, né? Tudo que é feito primeiro tende a não ser compreendido. Então, qual é a dificuldade das pessoas entender a nossa comunicação? Né? E quando a gente fala de comunicação, nós não falamos de comunicação na mídia social, nós falamos de comunicação mesmo. As pessoas falam, mas eu não entendo o que vocês falam. Não falamos nada daquilo que não está na palavra. Tudo que falamos é o que está na Bíblia. Agora, o que é difícil das pessoas entenderem é que, normalmente, as pessoas esperam uma linguagem formal. Você é um jovem pregador. Está sendo preparado para algo maior ali na frente. Então, as pessoas esperam que você chegue no seu salão, pela manhã, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo nesse lugar. E, quando as pessoas veem que você é um jovem que... Ai, Calica! Ainda. As pessoas começam a denominar, nossa, um crente falando desse jeito, um pregador falando desse jeito. A gente passa na rua, shalom. Shalom, gente, shalom está na Bíblia. É paz e prosperidade. Paz e prosperidade. Eu vos saldo, né, com o shalom. Já profetiza na sua vida. Já Então, qual o problema? O shalom é paz. E qual o problema de falarmos o shalom ao invés de falarmos a paz? Então, tem gente que não nos dá a paz porque nós vamos responder com o shalom. Como se naquele grande dia, quem dá a paz, para alguns, talvez possa passar na cabeça dele que ele vai ter uma cadeira privilegiada no céu porque ele é mais santo, porque ele dá a paz. E se não quisermos dar o shalom e nem a paz, dá um bom dia. O shalom que está na minha vida me garante que aonde eu coloco a planta dos meus pés, esse lugar será abençoado. Então, se eu entro no salão da Cristiana, se eu entro no teu salão, se eu paro no caldo da pastora Magali, do evangelista, e eu dou bom dia e não dou shalom, ou a paz, Crente é esse. que crente é esse? Sou tão crente quanto aquele que se denomina crente. A diferença é que porque eu naquele dia decidi dar um bom dia, eu estou menos santificada? Então, quando nós começamos a agir dessa forma, a passarmos na rua e ter uma linguagem um pouco menos formal, nós fomos mal interpretados. Por isso, né, apóstolo? Uma linguagem um pouco menos religiosa, né? Porque até uma linguagem formal nós temos até na hora da pregação, na hora de pregar, mas um pouco religiosa. Porque tem crente que não chega nem a ser uma besta completa. Ele é meio besta, ele é 333. Então ele é nem 666. Então assim, aí fica com essa aí fica com essas coisas, com essas besteiras, com essas implicâncias, com essas coisas aí que não salva, com essas diferenças que não salva nem condena, gente. O bom dia não vai te salvar, nem a paz do Senhor vai te salvar.
O que vai te salvar vai ser uma vida íntegra em Deus. O que vai te salvar é você ser um crente de verdade. O que vai te salvar é você mostrar a verdadeira transformação que Cristo fez na sua vida. O que vai te salvar é você reconhecer o sacrifício de cruz. E quando você reconhece o sacrifício de cruz, você entende que tudo muda na sua vida. Não importa a maneira da sua comunicação. O que importa é que Jesus está sendo glorificado pela forma que você se comunica. E às vezes, eu tenho que ser eu, né, gente? Seria importante que clamássemos para que o indivíduo não desse nem a paz. Porque às vezes o comportamento dele não condiz com a paz que ele está dizendo que ele carrega. Eita. E eu já vi tanta gente fazer tão feio, né? E dar a paz num lugar que ele não tem paz nenhuma, porque ele chega descabelado, ele chega grosseiro, ele chega sem educação, e ele dá a paz, e a pessoa olha para aquela pessoa e diz assim, Deus me livre. Ser um crente, essa paz aí eu não quero não. Então, eu acho que aquilo que falamos precisa condizer com aquilo que vivemos. Exatamente. Eu não preciso chegar Exatamente. com pisca-pisca na minha cabeça, dizendo que eu sou crente, cristã, e que eu tenho que dar a paz por onde eu passar, ou eu tenho que estar de calça, eu tenho que estar de saia. Não, o que as pessoas vão saber de Cristo através das nossas vidas é o que nós temos pregado aqui. Somos cartas vivas. Amém. São as nossas atitudes. Aí até o Alessandro, ele fez 2 comentários interessantíssimos. Um que foi o do culto da virada. Culto da virada. Viradão na igreja. Nossa, o que é isso, gente? Viradão na igreja? Aí quem não entende, fala, mas vai privar o meu momento com a minha família, que eu poderia estar na minha casa, e para que essa igreja vai abrir e fazer culto da virada? Porque entendemos que se nós não estivermos no primeiro dia entregando né, tudo aquilo que vivemos e apresentando tudo aquilo que nós vamos começar a viver para aquele que tem a maior direção, o que adianta? Mas ninguém questiona quando as pessoas largam as suas famílias e vão para Copacabana. Uma muvuca de gente. Então, as pessoas elas tendem a não compreender porque às vezes não querem compreender. E foi como ele falou aqui. Nossa, gente, viradão, culto da virada, para a igreja. Mas, depois que ele veio, o primeiro culto da virada, ele nunca mais deixou de vir nos outros. Então, as pessoas precisam entender, né? Outra colocação que foi feita aqui sobre a maquininha de cartão de crédito na igreja. Foi a besta, né? A personificação da besta, quando viram que nós estávamos com as maquininhas de cartão aqui na igreja. Eu não concordo. Aquela igreja ali agora só fala de dinheiro. Eu não concordo com máquina de cartão. Então você tem que deixar o seu dinheiro para o governo. Porque se você não concorda com a maquineta de cartão, você não pode fazer manuseio do seu cartão. Então deixa seu pagamento na conta. Porque existem pessoas hoje em dia que já não caminham mais com dinheiro, porque o risco está iminente. E hoje em dia com o Pix, menos ainda. Então, e outra coisa que eu vou falar. É engraçado que as pessoas falam, né? Porque tem a maquineta, o que menos falamos aqui na cena apostólica é de dinheiro. Porque entendemos que não precisamos pedir ou estipular valores para que alguém dê. Eu acho que a pessoa tem que entender, tem que compreender e tem que ter sensibilidade ao Espírito Santo. Então, o que menos você vai ouvir falar aqui é de finanças, é de dinheiro. Nós ministramos sim finanças, mas não pedimos e nem estipulamos valores de acordo com aquilo que você sente no seu espírito. E outra coisa, você vai estar na rua, você vai comprar um amendoim e o vendedor lá na rua quer passar o cartão, quer passar... Então assim, gente, a igreja precisa evoluir. O reino, ele é progressivo. Então assim, se você não evolui, como fica? Então assim, agora com o Pix, até os cartões ficarão em casa. Então assim, meu amigo, século XXI. Século XXI. Senão daqui a pouco você vai trazer a oferta de Caim aqui. Milho,
trigo. E vai achar que a igreja tem que aceitar, porque só que hoje você não paga nada nem com milho, nem com trigo. E a gente recebeu um comentário agora muito legal pra gente encerrar, né? Que se deixar essa live aqui vai rolar até 4 horas da manhã. Vigília. Somos seita sim. Aceita Jesus e toma conta da sua vida. Essa aí foi boa pra finalizar, né, Sandro? Foi. Está fora do lugar. Você tem, teu lugar é na mídia. Teu lugar é na mídia. Ó, meu olho já está em você. Porque eu não tô aguentando você não, Alessandro. Repete eu aí. amei esse Repete. Somos seita sim. Aceita Jesus e toma conta da sua vida. É assim encerramos, né? Essa E foi assim excelente. encerramos. E assim encerramos essa live Com muito incrível, amor, com gente. muito amor. Então, se você gostou, compartilha muito, marca os seus Compartilha de amigos novo, gente. e vai. Comenta de novo. Marca seu amigo. Vamos dar um obrigado copia o assim em link. geral, né, Portes? Pra Bota terminar. lá, tira print. Gente, presta atenção. Tira print dessa live aí. Marca o @ da Cena Apostólica. E ó, reposta lá nos stories que a gente vai estar fazendo um repost lá. Então, tira print, grava a tela e posta lá nos E seus aproveita a stories. nossa pose. Beleza? Então, Aproveita a nossa pose pra tirar aquele print maneiro, tá, gente? bumerangue. Não. É isso aí. Então, Isso. vamos finalizar com um obrigado a todos. Isso aí. Então vamos lá. Agradecendo Vamos lá. a todo mundo, né? E também, no final da live aí, vocês vão ficar com a nossa missão e a nossa visão anotada aí, pra você poder olhar, ler com calma. E até a próxima live, galera. Muito obrigado por ter Então vamos lá, ficado todo aí. mundo junto? 2, 3. Obrigado! Shalom, shalom, galera. Tamo junto. Até a próxima. Próxima. Fui.